bem-vindos a mais uma videoaula de Linux do site profpisco.com. Nessa videoaula vamos dar continuidade aos comandos. Na aula passada terminamos vendo o comando ls. Vamos então aqui abrir o meu emulador de comandos Linux. Hoje nós vamos ver o comando cd para acessar diretórios, comando mkdir para criar diretórios e o comando rmdir para excluir diretórios. Relembrando na aula passada, nós vimos o comando ls, que lista o conteúdo de uma pasta, de um diretório, é claro, no caso. Então hoje vamos começar vendo já direto o comando cd. O comando cd vem de change directory. A função dele é acessar um diretório. Diretório também conhecido como pasta. Então, cd ele acessa um diretório. Sempre que a gente for acessar um diretório, a gente tem que colocar o nome do diretório desejado a ser acessado, né? Então, por exemplo, eu vou acessar aqui minha pasta raiz, vou listar todo o meu conteúdo de arquivos da minha pasta raiz. Tenho vários arquivos aqui e alguns diretórios como etc, home, lib, proc e outros. Eu vou escolher aqui um diretório, por exemplo, etc. Eu desejo acessar o diretório etc. Para que eu possa acessar o diretório etc, eu vou colocar o comando cd e o nome do diretório desejado, etc. Pressiono Enter. Pronto, já acessei meu diretório etc. Visualizando aqui no prompt, /etc. Isso quer dizer que eu estou localizado no diretório etc e ele está ligado direto ao raiz. Vocês viram que no início, logo aqui em cima, eu pressionei cd espaço barra. O que significa isso? O cd muda de diretório, não é isso? O barra é indicação de raiz. Então, quando eu utilizo cd espaço barra, ele acessa o meu diretório raiz. cd espaço barra, aqui, barra, ele acessou o diretório raiz. Vou listar o ls novamente, estou no raiz, estou vendo todos os meus arquivos que estão no raiz. Agora, cd, vou acessar outro diretório qualquer, vou acessar, por exemplo, agora o diretório lib, cd espaço lib, enter, acessei o diretório lib. Olha aqui no prompt, o meu diretório lib. Quiser retornar para meu diretório raiz, cd espaço barra. Então, o cd ele acessa um diretório desejado. E existem variações no cd, como cd e o nome do diretório, cd espaço barra para acessar a raiz. Uma outra fórmula de a gente usar o cd seria o seguinte, por exemplo, vou acessar aqui o diretório agora home. cd diretório home, estou dentro do diretório home, né? Eu estou no diretório home. O home, vejam que está ligado direto ao raiz. Existe o comando cd espaço ponto ponto. O cd espaço ponto ponto, a função dele é ele retornar para o diretório anterior, para o diretório que eu estava antes. Ou então, melhor dizendo, ele retorna um nível acima aqui na barra de diretórios. Então, cd espaço ponto ponto, ele voltou aqui para o diretório barra, né, para o diretório raiz, nosso raiz. Então, cd espaço barra vai para o raiz. cd espaço e o nome do diretório desejado acessa o diretório. cd espaço ponto ponto, eu retorno um diretório acima da árvore de diretórios, um nível acima. E existe também o comando cd sozinho, simplesmente cd e enter. O que ele vai fazer? Olha aqui, eu estava na barra, dei o cd e enter, ele agora está com indicação de diretório de usuário. O cd e enter ele vai direto para o meu diretório de usuário, meu diretório de trabalho do usuário, certo? Vamos fazer um teste aqui. Então a gente já sabe que para acessar o diretório é o comando cd. Agora vamos criar um diretório. Para criar um diretório, o comando usado é mkdir. Por que mkdir? Mkdir vem de make directory. Make de criar um diretório, não é isso? Make criar de directory. Eu preciso definir o nome do meu diretório. Vou botar aqui aula 2, mkdir aula 2, pressiono Enter, pronto, criei. Vamos ver se ele foi realmente criado. ls, está aqui, ó, diretório aula 2. Foi criado o diretório aula 2.
Vamos acessar o diretório aula 2? Como é que eu faço para acessar o diretório aula 2? cd espaço aula 2. Criei o diretório aula 2. Pronto, estou dentro do diretório aula 2. Perfeito. Agora, se eu quiser retornar um nível acima, para o diretório onde eu estava antes, cd espaço ponto, ponto. Ele veio aqui para o meu diretório de trabalho. Vou listar ls, vou usar o ls para listar o conteúdo da minha pasta. Tem na minha pasta o diretório aula 2 e o arquivo teste.doc. Então, nós vimos que o comando mkdir cria um diretório desejado, né? Basta botar mkdir, espaço e o nome do diretório. E se eu desejar apagar esse diretório? Para apagar esse diretório, basta usar o comando rmdir. Eu coloco rmdir e o nome do diretório. Aula 2. Dê Enter. Pronto, ele excluiu o meu diretório. Vamos visualizar? Vou botar aqui ls. Cadê meu diretório? Apagou. Foi apagado o diretório. Sendo um detalhe, um diretório cheio eu não consigo apagar com o comando rmdir. Eles têm que estar vazio. Vamos testar? Vou criar de novo aqui o diretório aula 2. Criei o diretório aula 2. Vou acessar o diretório aula 2. cd aula 2 para acessar o diretório criado. Estou dentro do diretório aula 2. Aqui dentro, agora, eu vou criar um outro diretório. mkdir teste. Criei o diretório teste, certo? Vamos acessar ele. cd teste. Pronto, aqui estou dentro do teste. Teste está dentro do aula 2, que se encontra no meu diretório de trabalho. Usando cd espaço ponto, ponto, ele tem que voltar para onde? Para o aula 2, que é um nível acima do teste, é o aula 2. Pronto, voltei para o aula 2. Vamos voltar mais um para voltar para o meu diretório de trabalho. Beleza. Estou agora no meu diretório de trabalho. O diretório aula 2, agora ele possui um arquivo. Ele possui um outro diretório. Vamos tentar apagar ele? rmdir aula 2. Opa, ele deu um erro. Ele está dizendo que não posso remover aquele diretório porque ele está cheio. Então, um diretório cheio não pode ser removido. Eu teria que entrar dentro dele. Eu teria que entrar dentro do aula 2. Apagar o diretório teste. Apaguei o diretório teste. Com o diretório teste apagado, eu saio de dentro dele, que eu também não posso estar dentro dele. Aí sim, eu apago o meu diretório aula 2. rmdir aula 2, pronto. Excluir, não tem mais nada dentro daquele diretório, da meu diretório de trabalho. Ótimo, então vimos aí como acessar, criar e excluir pastas. Até a próxima aula de comandos Linux. Não esqueçam, toda sexta-feira agora tem aula de Linux. Um abraço e acessem o site profpisco.com.